O 3 tem o tema O desafio de comparar os custos das universidades e as perspectivas no mundo após a Emenda Constitucional 95. Palestrante Luciano Oliva Patrício, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Já tem ele também. Contra todas as probabilidades, acabei voltando para o Ministério da Educação na metade do ano passado e encontrando um sistema muito maior, com mais universidades, os orçamentos maiores, mais gente, mas, fundamentalmente, as mesmas questões em aberto. E o sonho do faraó, acho que me pulou, porque os anos de vacas gordas, o meu faraó não sonhou. Eu voltei de novo num período de vacas magras, de corte, de falta de dinheiro, de insatisfação. E aí eu tenho receio que eu fique marcado, que é só eu aparecer no MEC que a coisa piora. Mas vocês vão ter oportunidade de ver que não é bem assim. Eu, brevemente não estarei mais lá e eu acho que esse aperto veio para ficar. Então, aí logo que eu cheguei no Ministério no ano passado, fui colocado diante da velha e não vou dizer nunca respondida, mas sempre respondida tendenciosamente, questão do custo das universidades, especialmente do custo por aluno. Essa é uma pergunta que todo mundo faz e ninguém faz por curiosidade científica ou para colocar num trabalho acadêmico. Todo mundo faz essa pergunta querendo insumos para argumentos para defender a sua tese contra ou a favor das universidades. Então, tem a turma que acha que as universidades gastam muito, gostam daquela conta de gasto aluno com inativo, com receita própria, com tudo, sem os alunos especiais, sem os alunos dos colégios, para dar um número bem grande, para dizer, está vendo, que desperdício, tinha que fechar, tinha que acabar. E, do outro lado, os senhores, seus respectivos chefes, quase sempre querendo provar o contrário, que não, as universidades custam menos do que valem, o gasto real vem caindo, o esforço está sendo feito, o número de alunos está crescendo sem crescer o dinheiro. Então, e outra coisa que eu observei nesse improvável retorno ao Ministério da Educação é que muitas coisas que aconteceram ao longo do tempo, muitas gambiarras que foram feitas e umas entraram no cardápio e nunca mais saíram, outras entraram e saíram, não são capturadas e computadas nas contas simplistas que se faz por aí de quanto é o gasto aluno. Eu vou citar três questões que me chocou saber que praticamente todas as matérias que chegaram à imprensa aí nos últimos 5 anos
não levaram em conta essas três coisas. Primeiro, a segregação das unidades orçamentárias dos hospitais universitários. Uma das coisas que me bateu, o primeiro estudo que me mostraram, a primeira curva que me mostraram foi por que tem essa queda de gasto de pessoal na Universidade Federal de São Paulo de 2012 para 2013. Não sei. Aí vai cavucar e descobre. Não, separou uma UO separada para os hospitais. Então, a folha dos hospitais foi segregada nessa UO, então não está mais dentro da universidade. Outra coisa que não vinha sendo levada em conta na maioria dos estudos que anda circulando por aí, inclusive nesse último que saiu no G1, que foi chancelado pela comunicação social do Ministério, são as famosas TEDs, os famosos termos de execução descentralizada, que deixa de fora simplesmente a residência médica. Eu era secretário executivo em 2000, havia uma reclamação generalizada que a então distribuição de cota de residência médica não correspondia à realidade. Aí eu dei 1 ano de prazo para que os reitores trouxessem a proposta de um modelo, de uma matriz de residência médica diferente. Passou esse ano, não veio, e falei, bom, então, para 2001, nós vamos tirar do orçamento das universidades a residência médica, vamos botar um guarda-chuva lá na CESU e vamos executar, na época não era TED, não era convênio. Vamos executar por convênio. Quando se chegar à matriz de residência médica, volta para dentro do orçamento da universidade. Para minha surpresa, 20 anos depois, a residência médica continua sendo executada por termo de execução descentralizada e não aparece nas contas de gasto aluno que alimentam o noticiário que circula por aí. Outra coisa que também não estava aparecendo, nas contas, foi aquela, o Wilson vai lembrar, aquela brincadeira de mau gosto que de vez em quando a SOF faz de carimbar o professor substituto como despesa de custeio. Isso vigorou 97, 98, 99, 2000 com a lei de responsabilidade fiscal voltou para dentro de pessoal, depois, mais para frente, se eu não me engano, 2006, 2007, voltou para custeio e, finalmente, acho que de 2009 em diante, não voltou para pessoal e ficou em pessoal. Então, o conhecimento dessas sucessivas gambiarras meio que se perdeu no tempo. Não sei se faltou alguém anotar, se faltou alguém achar que era importante preservar. E a metodologia se perdeu e voltou-se a calcular o gasto aluno, voltou-se a calcular o custo das universidades por GND. Então, gasta tanto com pessoal, tanto com OCC, tanto com inversão financeira. E aí nós assumimos lá, eu e os meus parceiros da Secretaria Executiva, assumimos o desafio de tentar recompor essa história e tentar produzir, não uma conta definitiva para afirmar o gasto por aluno nas universidades federais é 36 ou 37 mil reais por ano, mas decompor o gasto de forma que cada interessado em provar a sua tese tenha acesso aos insumos para construir o seu gasto aluno e explicar de onde tirou. E deu bastante trabalho. Deu bastante trabalho e também deu muito trabalho para explicar lá dentro do Ministério, porque como é que metodologia a gente usou. Essa outra questão aqui, essa terceira questão aqui, essa questão do real ou nominal também, se você põe 2 pessoas para conversar sobre isso, você
sai com 3 opiniões. É IGP, IGPDI, não, é INPC, não, o nosso gasto é muito influenciado por tal custo, então ele devia ser deflacionado por esse outro custo. Então, a gente teve que enfrentar cada uma dessas questões para chegar num cardápio que permitisse minimamente comparar gastos totais e gastos por aluno. Tá? E aí, quando eu fui explicar isso para o pessoal do Ministério, eu usei esse exemplo aqui do boi. Você chega no supermercado, você vai lá, você escolhe filé mignon, contrafilé, coxão mole. Quando você pega o boi inteiro e uma faca e diz, agora desmancha o boi aí, separa a peça que você quer, eu acho que bem poucos cidadãos comuns são capazes de fazer essa separação. Ou, para os veganos e vegetarianos que não gostam de carne, eu usei esse segundo exemplo do alemão, esse palavrão em alemão. Se você puser os pontinhos no lugar certo e traduzir cada palavra, você vai ver que aquele palavrão significa freezer, é um armário que gela muito gelado. Ou uma Hauptbahnhof, que é a principal estação de trem em cada cidade na Alemanha. Bom, aí, voltando para o orçamentês, que os senhores conhecem tão bem ou melhor do que eu, a gente pode repartir o boi de várias formas. Pode repartir por função, por subfunção, por programa, por GND, por fonte, e nós optamos por repartir pela ação de governo e pela fonte para segregar a receita própria, que também tem uma conversa interminável se receita própria entra ou não entra, se entra na matriz, se não entra na matriz, se entra no limite de contingenciamento, se não. Historicamente, sempre se dispôs de limite de empenho de pagamento para execução de toda a receita própria, ela sempre foi tratada como algo ao arbítrio da universidade. Nos últimos anos, o Ministério do Planejamento passou a ser mais conservador na distribuição desse limite. Acho que para o próximo orçamento pode ficar até pior. E a outra coisa foi essa que eu falei antes, da segregação das unidades orçamentárias dos hospitais. Bom, o ciclo orçamentário dá para fazer por dotação, por empenho, dotação, limite de empenho, empenhado, liquidado, pago. Nós escolhemos, nesse trabalho, trabalhar com o liquidado. E, no caso das universidades, excetuando alguma coisa de reúne, de obra, não reúne, liquidado e empenhado não tem tanta diferença. Tá? Nós optamos por usar o liquidado. Essa questão da demonstração de austeridade é o que incomoda muito, é o que incomoda mais do que todo o resto. Tá? Isso é o que incomoda mais do que todo o resto. Agora, então, vamos cortar diária e passagem. Não, não pode. Mas o pesquisador precisa ir para campo, não sei o quê, não posso pagar diária e passagem. Não, vamos apertar aluguel. Não pode alugar mais, não pode aumentar a área alocada. Não, agora tem que reduzir 20% das despesas de terceirização. Isso aqui que, quando você olha no ajuste fiscal como um todo, é praticamente cortar a unha para perder peso, é o que dói no calo de vocês. Vocês apanham muito mais por conta dessas unhas que tem que cortar para mostrar que o governo está falando sério, do que os grandes ajustes. E, finalmente, essas emendas que se conseguiu introduzir na LDO só vão trazer algum conforto orçamentário para o MEC se os aumentos salariais forem adiados para 2020. Caso contrário, o que vai acontecer? Só o aumento de pessoal contratado é maior do que a correção do gasto do ano passado pela inflação. Então,
Se faltar caneta para assinar uma medida provisória e segurar essa medida provisória de pé até o final do ano para adiar o aumento do pessoal, não vai servir para muita coisa essas emendas que se conseguiu introduzir no orçamento. Aí vocês ficam, bom, e aí, o que a gente faz? Para que a gente torce? A gente torce para adiar o aumento, para adiar o nosso aumento que cai no nosso contra-cheque, para poder sonhar com mais dinheiro para custeio, para terminar as obras, para expandir as universidades, ou a gente torce para não adiar o aumento e não pagar pessoalmente essa conta. Isso aí também cada um pode ter a sua opinião, mas acho que todos nós temos pouca capacidade de influir nessa decisão que será tomada, e tanto pelo presidente, depois mantido ou não pelo Congresso e pelo Judiciário. E, finalmente, os assuntos inescapáveis que ninguém gosta de falar. Tá? Aqui, talvez, esses assuntos são mais para o nível de conforto orçamentário em custeio e investimento varia muito entre universidades teoricamente parecidas. E aonde isso nos leva? Alguma inadequação da matriz de alocação do orçamento, porque, historicamente, tem universidade que todo mundo acha que é mais rica que as outras, e tem universidade que todo mundo acha que é mais perto que é mais pobre que as outras. Eu me lembro de ter visitado várias universidades quando fui secretário executivo. Você chega em algumas universidades, pô, aqui não tem prédio feio, não tem infiltração no teto, a grama está cortada. Você visita outras universidades, tem lá aquela vila que o doutor Abílio chamava de a vila da chantagem emocional. Você vai na universidade, tem lá um prédio feio, caindo os pedaços. Ah, pelo amor de Deus, me arruma dinheiro, preciso construir outro prédio, tirar esses professores, tirar esses pesquisadores que trabalham aqui. Então, ou alguns administram muito melhor do que os outros, ou a distribuição privilegia intencionalmente ou não alguns. Isso aí também é uma discussão para mais 50 anos, para não repetir, para não banalizar os 100 anos. Situações como a da UFRJ jamais caberão em nenhuma matriz. Eu trabalhei com isso 7 anos, voltei 15 anos depois, conversei com muita gente, não se sai dessa conversa. Tá? E eu, particularmente, acho que se devia ter o extra da UFRJ fora da matriz e se chegar numa matriz que comporte todo mundo sem exceções, e onde quem ganhar, ganhe, quem perder, perca. A assistência estudantil. Também discussão um pouco para 20 anos. Tá? Tem toda uma construção teórica, tem toda uma construção sociológica que, se você fez sistema de cotas, você tem que amparar os alunos cotistas para eles ficarem na universidade, então você tem que dar moradia estudantil, tem que dar bandejão barato, tem que dar bolsa permanência, tem que dar vale cultura, tem que dar vale isso, vale aquilo. Do outro lado do espectro, você escuta a seguinte contestação, que também tem lá seus méritos. Bom, o menino pobre que conseguiu entrar numa universidade federal vai ter tudo isso. Aquele que é tão pobre quanto, que ficou um ponto atrás no Enem e não conseguiu entrar numa federal, foi para uma privada, não vai ter nada disso, ainda vai ter um FIES para pagar depois de formado. Então, é uma discussão que se resolve facilmente em tempos de bonança, de crescimento de recursos disponíveis, que aí você tem dinheiro para fazer mais assistência estudantil sem vestir um santo, sem desvestir outro, e ainda oferecer mais FIES para mais gente poder fazer na privada, pensar em dar
também assistência estudantil na privada. Em cenário de restrição fiscal, essa conversa vai ficar mais quadrada. Tá? Não será comigo que vocês vão ter essa conversa, mas provavelmente vocês devem se preparar para tê-la num futuro próximo com interlocutores que não sabemos quem serão. A relação aluno-docente. Desde pelo menos 1988, que eu vim para Brasília, que eu escuto a seguinte equação. Não, você não pode tratar a relação aluno-docente como uma média. Tinha uns amigos de DCE que diziam, não, você vai na Bélgica, você tem o rico come um frango inteiro por dia, o pobre não come nenhum, na média cada um comeu meio frango, parece que está tudo bem, menos para o pobre que não comeu frango nenhum. Em Cuba todo mundo come uma asinha de frango, mas ninguém fica sem comer nada. No caso da relação aluno-docente é a mesma coisa. Não, você tem disciplinas que é normal que um professor pode dar aula para 100 alunos, e você tem disciplinas que é 1 para 1. Curso de música, faculdade de música, disciplina de fagote, 1 para 1, 6 anos, um professor para formar um aluno. Parece... Agora, quem é que toma a decisão? Bom, quantas vagas de aluno de fagote vai ter na universidade, quantas vagas vai ter de licenciatura em matemática, quantas vai ter de administração, quantas vai ter de medicina. Aqui, quando eu cheguei no MEC em 1995, tinha um número mágico que a relação aluno-docente era abaixo de 9 e o desafio era chegar a 12. 20 anos depois, acho que continua muito parecido com isso. Tá? E os argumentos continuam sendo os mesmos. Então, aqui, para se capacitar para sustentar essa discussão com quem estiver sentado no MEC a partir do ano que vem, as voltas com falta de dinheiro, que fatalmente estará, eu acho que vocês deveriam investir em uma argumentação mais sofisticada que essa. Ou para não romper com o argumento histórico, pelo menos se capacitar para fazer essas apurações e contrapor as apurações simplistas que são esfregadas na nossa cara no Jornal Nacional, no Fantástico, no Estadão, no Globo. Então, eu acho que vocês deveriam tomar a iniciativa de se capacitar para produzir demonstrações melhores do que não é um absurdo o que existe na universidade hoje em termos de relação aluno-docente. A questão da rejeição à educação à distância, acho que seria mais para os reitores do que para os pró-reitores de planejamento. Vou passar batido. A penúltima é a relação entre servidores técnico-administrativos e docentes, que, por mais que o gestor não goste, o mundo foi para outro lado. Você pode olhar as grandes corporações internacionais, os próprios organismos internacionais. Acabou. Não tem secretária para fazer um monte de coisa que tinha antes. Não vai dar para escapar de viver com uma relação entre servidores técnico-administrativos e docentes menor do que a que tem hoje. Num primeiro momento, a tentação é, bom, então vamos terceirizar mais, tá? Mas não é só terceirizar mais, é conseguir viver com menos apoio não docente dentro da universidade. Tá? Não vai dar para manter indefinidamente essa relação que tem hoje. Eu não consegui fazer essa apuração, porque o Data Warehouse que eu consegui acessar
lá no Data Warehouse não estão segregados os hospitais. Eles estão segregados na folha, mas no DW eu não consegui separar. Aí você pega lá, o Unifesp tem quase o dobro de servidores em relação ao número de docência. É claro que o Hospital São Paulo está lá dentro, eu não consegui contar as cabeças do outro jeito. Mas mesmo onde não tem hospital, é inescapável. Mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que enfrentar, mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que enfrentar essa questão com todo o desconforto, com toda a gastrite que isso vai causar. E, finalmente, os hospitais universitários. Os hospitais universitários era um tema muito explosivo quando eu era secretário executivo do MEC, porque o que acontecia? A maioria das universidades, por razões históricas ou circunstanciais, tinha hospitais maiores do que a necessidade acadêmica de formar médico. O caso icônico da época era a Universidade Federal do Paraná, que tinha 659 leitos para uma demanda que, talvez uma demanda acadêmica, ficaria em torno de 120 a 140 leitos, mas a universidade tinha aquele hospital. Enquanto estava fora do CIAP, contratava funcionário do hospital, jogava para dentro da folha. Quando entrou no CIAP, não pôde mais fazer isso, começou a faltar servidores. Nós tivemos várias crises que me levaram a comissões especiais do Congresso para enfrentar ônibus e ônibus de estudantes que vieram para xingar minha mãe, porque não tinha autorização para concurso para pessoal para os hospitais. Os governos Lula e Dilma resolveram o problema criando o modelo EBSER. Tá? Nem todas as universidades entraram na EBSER. O FRJ é uma que não entrou, e aí quando você olha a despesa da FRJ por elementos contábeis, você vê que eles pagam um caminhão de dinheiro de limpeza, conservação e segurança dos hospitais universitários dentro da matriz da universidade, terceirização do hospital dentro da universidade. Mas quem entrou, o modelo EBSER acabou ficando mais caro do que seria o modelo que os reitores sonhavam na década de 90. O sonho na década de 90 me deixa fazer concurso para ter toda a força de trabalho do hospital na folha da universidade e eu poder usar o faturamento SUS para custeio e investimento. É o modelo HCPA, é o que todo mundo sonhava e ia pedir lá no MEC. Né? Não tivemos condições de atender esse pleito. Esse pleito acabou sendo atendido nos governos subsequentes e, em face das alterações de legislação, especialmente da criação do FUNPRESP, a força de trabalho contratada pela EBSER custa mais caro do que custaria se tivesse criado dentro da universidade. E tem pouca análise crítica disso. Claro que se eu for perguntar na EBSER, a EBSER acha que é um sucesso absoluto e retumbante, que já tem, não sei se 120, 140 mil funcionários, está atendendo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas também é uma fonte num cenário de escassez, de escassez orçamentária. Seria o caso de se repensar esse modelo. Não sei se o próximo presidente como o próximo presidente vai tratar isso, mas é uma questão que o bode saiu da sala, o bode saiu da sala para vocês, não está. Os reitores não vão mais a Brasília de 15 em 15 dias pedir concurso para pessoal de hospital, mas para o sistema como um todo adotou-se uma solução mais cara do que a solução que nós não tivemos há 20 anos atrás.
E é isso. Então, obrigado pela atenção, pela passagem, pela diária. Gostaria muito de ficar para participar do jantar de encerramento, mas tenho que voltar para Brasília daqui a pouco. Estou à disposição enquanto durar o meu tempo. Finalizada a apresentação, vamos abrir as perguntas dos participantes. Então, primeiro a gente gostaria de agradecer pela palestra e abrir, a partir de agora, para as perguntas. São quantas perguntas? Você está mediando aí? Tiago, Está anotando? quantas perguntas? 5 perguntas. Primeira rodada, 5 perguntas. Você está anotando, então, em sequência. Luciano, parabéns pela apresentação. É um prazer recebê-lo aqui. E é notável, assim, que fala um pouco mais em tom de despedida, né? Então, depois de 2 passagens pelo Ministério, né, eu gostaria de saber, fiquei curioso, qual é o legado que você deixa? O próximo? Luciano, boa tarde, Anailson, UFRN. Percebe que você é um grande conhecedor desse sistema, né, há muito tempo, e já sabe que a Ordem dos Reitores, né? Mas sua função é muito boa, sabe? É a função de ser assessor, não tem a responsabilidade, né? Não tem lá o CPF, como a gente diz, ao longo do tempo. Mas, assim, você disse que queria falar aqui mais sobre o que depois da emenda, mas a gente está muito quieto ainda com esse trabalho de gastos, né? Levantamento de gastos, né? Você deixou claro aqui que o grande problema aqui é que você, o inativo, ninguém quer, né? Mas, conceitualmente, não podemos considerar inativo como custo. Depois você coloca exatamente seu trabalho, o custo, o aluno, né? No fundo, a quantidade de aluno, e disso porque desprezou o aluno equivalente, sim, a quantidade de aluno, diversos em mestrado, doutorado, EAD, ao longo do tempo. Mas, assim, além do legado que o Frank está colocando aqui e tudo, me parece que a preocupação maior é justificar o valor do gasto e não a eficiência do que está tendo com a formação do aluno ao longo do tempo. Tá? E isso é muito preocupante, porque a gente é mais ou menos o seguinte, é como se eu tivesse uma indústria automobilística, no qual se fez comparação com as escolas privadas, digamos assim, que ele tivesse pensando, a empresa faz o planejamento, faz a pesquisa, desenvolve o melhor motor, tem o meio ambiente, relação consumo, tecnologia, verifica também, aplica lá na parte social da comunidade que está inserida, e produz veículos, no final produz veículos. Digamos um veículo pesado, um médio e um leve. E tem outra indústria automobilística que é só montadora, vamos supor. Monta veículo leve, está lá, fez aquela montagem, just in time, compra do fornecedor, monta e coloca ali no mercado. É como se comparar o custo de toda essa indústria pela quantidade de veículos produzidos em cada uma delas, e comparar uma empresa com a outra. Você observa que tem gasto ali que não é diretamente ligado a essa atividade de montar um veículo e colocar fora. Mesmo assim, as universidades, né, tem N atividades que você conhece muito bem. Assistencialismo está aí, né, hospitais, e pesa bastante. Mas parece que entrou num bolo só. Aí fica assim, não deixa bem inquieto, sabe, com esse dado colocado, esse custo aluno aí, em média R$40.000 anos e tudo aí. Tá. Obrigado. Anilton? Você é Anilton? Bom, Anilton Garcia, da Federal do Espírito Santo. Eu teria outras perguntas, mas você falou uma coisa que me incomodou, tá certo? Que é a rejeição das instituições federais pela EAD. Quer dizer, pelos dados que eu tenho levantado, na realidade, o que eu observei nos dados que eu levantei, evidentemente que podem estar equivocados, né, é de que, na prática, houve
uma diminuição dos repasses do governo federal, notadamente a partir de 2016, para os programas de EAD, e não uma rejeição das instituições. Eu não concluí o estudo que eu estou fazendo ainda, mas vou dar um exemplo pessoal da nossa universidade. Enquanto nós fizemos uma proposta de ampliação de 10 mil vagas para o EAD, para poder atingir com mais efetividade os 78 municípios do Estado em diversos cursos, dentro do edital feito, nós recebemos 1.000 vagas. Quer dizer, então, uma universidade que propõe 10 mil vagas e recebe 1.000, e esse exemplo não é eu estou dando os números que esse número eu tenho da minha universidade, tá? Ele não é exclusivo. Tá? E outra coisa que eu acho é que houve, por parte do MEC, eu não sei, ou da CAPES/MEC, uma ação que eu acho meio atravessada, porque quem coordena hoje o grupo de EAD, do ponto de vista da CAPES, não por coincidência, é uma professora da FGV, e não uma pessoa de uma instituição federal de ensino superior. Pedro aqui na frente. Bom, Leandro, não sei se você previa o impacto que a sua nota técnica produziu e que os dados que o MEC passou para a mídia e para o Banco Mundial também circularam até antes da nota técnica ser tornada pública, né? Eu sou pró-reitor da Universidade Federal de São Paulo, a tal universidade que supostamente consome R$81 mil por estudante. Nós passamos 3 meses respondendo à imprensa devido à nota técnica, né? E aos dados que foram passados ao Banco Mundial, que foi o nosso tema do debate aqui de manhã. Agora, na sua apresentação, você mencionou a metáfora ali dos pedaços do boi, né? E que a contabilidade dança conforme a música de quem pede a nota, né? E que, no nosso caso, claramente havia uma distorção pelo peso dos nossos cursos de saúde, especialmente o de medicina, né? Nossos cursos de saúde têm 50% dos docentes da instituição. Nosso hospital universitário não está na EBSER e composto por 2.500 servidores, que são 2/3 dos técnicos da universidade. Nós temos o maior programa de residência médica e temos um número expressivo de nativos da Escola Paulista de Medicina, né? Isso tudo produz um impacto enorme, né, se comparado com os outros cursos que também sofrem por distorções, cada um ao seu modo, né, ou por ter mais inativos, ou por também ter área de saúde importante, né. Então, aqui você disse que seria fácil depois explicar, né, que tem peso maior o curso de medicina, entre outros, né. Só que isso não estava na nota técnica, nem todos esses esclarecimentos. E quando a Folha, o Estadão, o Globo, etc., nos vão em cima, eles não querem esclarecimentos da universidade, eles querem uma notícia para seguir no ataque às universidades públicas, e nós fomos a grande vidraça, né, da sua nota técnica, né? Então, você não veio aqui fazer meia-culpa, mas disse que cada um pode usar as fatias do boi e montar como quiser, mas teve um impacto político enorme, né? Hoje, a discussão está pautada, quase todas as campanhas eleitorais, sobre o futuro do financiamento das universidades públicas, em geral, passando por parcerias público-privadas, pelo modelo OS, por cobrança de mensalidades. Inclusive, o diretor do Banco Mundial, que estava aqui de manhã, ele falou, não tem nenhum problema, se a cobrança de mensalidade não dá para fazer dentro da PEC, vocês montam OS, né? Então, o futuro é OS com mensalidade, né? Já está aí a nova recomendação do Banco Mundial. Então, gostaria que você refletisse um pouco sobre a consequência da nota, e nós sofremos bastante com ela. Boa tarde, Braulio da UFV. As questões, né, boa parte delas já foram mencionadas aqui, a questão de nativos não faz sentido, e talvez, inclusive, pela própria estrutura do orçamento do programa. Porque, muito embora não seja executada pela Previdência, o caso dos inativos, ele
é um orçamento da função previdenciária, né? O orçamento de nativos. E o caso também do pagamento de precatórios, que é função em cargos especiais. Acredito que, nesse caso, caberia só dentro daqueles itens listados na nota técnica, só os itens referentes à função educação. Um aspecto que foi mencionado aí também no início da apresentação diz respeito à apuração, se é empenhado, valor empenhado ou pago. A sugestão é que utilizasse o critério de liquidações totais, porque no período que foi analisado teve uma inscrição grande de resta a pagar e que não estava sendo não está apurado ali na sua análise. Isso implicaria no aumento do valor. No entanto, ali tem também capital. E capital, a rigor, não é custo, né? Não é custeio. O que poderia ser considerado é o custo de amortização do capital ao longo do tempo, porque aí faria algum sentido. Capital não entraria. Da mesma forma, é o que a gente já falou, né, aí tem a questão da ponderação também, acho que já está bem discutida. E eu acho que outra reflexão que não é feita na nota é em relação à heterogeneidade das instituições, por porte, por ano de fundação, ou ano de início médio dos cursos. Eu acho isso também avançaria na discussão. E aí eu queria acrescentar algo que, assim, o senhor mencionou agora que não dá para explicar para o jornalista. Só que essa nota ela tem muito o caráter técnico. A explicação, acredito que ela é mais para os técnicos e também para quem vai formular a política a partir das elaborações que foram feitas na nota. E aí isso, né, não adotar nenhuma ponderação por conta disso, eu acredito que não é apropriado. Obrigado. Tá. Boa tarde, Luciana. Li sua nota. Parabéns pelo trabalho, por abrir o debate, né? Por trazer um posicionamento, embora a gente tenha divergências de análise, de metodologias, como sempre a gente vai ter em qualquer estudo que se faça, né? Isso é bem natural. Mas eu acho que o MEC ele se manifestou sobre o tema de forma pautada em dados, em análise. Isso aí, para a gente, foi muito importante. Eu acho que eu tenho até conversado isso com a Nilton, na época, não é, Nilton? Então, está posto o ponto para o debate. Sou coordenador da Comissão de Modelos do Forplad e tocou em casos que eu tenho responsabilidade hoje de condução direta, né, que é a questão da matriz OCC. Realmente, o Brasil tem um sistema muito heterogêneo de universidade. Eu fui, na segunda-feira, eu estava na Federal Fluminense, fui dar um curso de tesouro gerencial para a equipe de orçamento, para todo mundo lá. E depois vim na Federal Rural do Rio de Janeiro, e na semana retrasada eu estava aqui na UFRJ participando de uma mesa com o professor Lerre. São 3 universidades com alguns quilômetros de distância entre elas e completamente diferentes uma da outra, né? São muito próximas, mas completamente diferentes. Visto a sua grande experiência no Ministério da Educação e algo que eu tenho dúvidas aí, inclusive, queria saber muita opinião. Eu sou da Universidade Federal do Oeste da Bahia, universidade recentemente criada, e nós temos hoje agora mais 5 novas universidades criadas agora, né? Provavelmente mais uma universidade que também está tramitando no Congresso Nacional, que é a do norte do Tocantins, né? A gente pode saber. Na hora de criar as universidades, que é uma decisão legislativa em que o MEC, enquanto governo, participa, né? Qual que é o projeto que o Ministério da Educação teve para essas universidades criadas pós-reúne, né? Qual foi o projeto?
O que é que se pensava nisso? Qual foi a avaliação que se fez do Reúne para que essas universidades pudessem trilhar outros caminhos, ou caminhos diversos do que está sendo? Então, essa é uma análise que eu pediria, eu gostaria muito pela sua experiência. Pelo que você fala, você participou de todas essas decisões. Obrigado. Bom, vou seguir a ordem das intervenções, começando pelo legado. Nessa passagem pelo MEC, o meu legado não é grande, não. Eu fui para lá para jogar de líbero, ou, para quem gosta de futebol americano, de free safety. Me deram para cuidar das causas mais impopulares, e não foi, eu não me ocupei de orçamento, não me ocupei de finanças e não me ocupei da rede de instituições federais de ensino superior. Em relação à rede, eu escrevi essa nota, depois escrevi uma sobre uma nota espelho dessa para os institutos federais. E é o que eu te falei, a questão essa questão de que jornalista gosta de, não só jornalista, assessor econômico de candidato também, analista econômico, todo mundo gosta do número bombástico, tá? Então, tirando essas notas, eu me ocupei da defesa da União nos passivos do Fundef, que era um passivo que varia aí de 60 a 98 bilhões de reais. Eu trabalhei bastante para tentar deixar essa conta mais perto dos 60 do que dos 98. Trabalhei para tentar segurar um outro trem desgovernado que vem vindo aí, que é não é da área de vocês, mas é o tal do CAC e do CAQUI, o custo aluno qualidade, que segundo os autores intelectuais da ideia, é uma conta de 50 a 55 bilhões de reais por ano a mais para a União. Então, eu me ocupei mais de defender do que de criar. O meu legado de criação foi mais na passagem anterior, que já tem mais de 15 anos, acho que não dá nem para lembrar de tudo. Tá? Agora, questão da eficiência. Quando eu fui apresentar essa nota para o ministro Mendonça Filho, a primeira pergunta que ele me fez foi: qual é a universidade federal mais ineficiente de todas? Eu falei: ministro, essa nota não responde esta pergunta. Para responder perguntas sobre eficiência, eu tenho que criar uma situação paradigma, uma situação benchmark, e depois medir quem mais se aproxima, quem mais se afasta desse benchmark. Acho que levaria 2 anos de trabalho ininterrupto e diuturno para responder essa pergunta. Eu posso responder quem custa mais caro, quem custa mais barato. E foi uma abordagem. Tá? A questão do Banco Mundial, apesar de ser uma pessoa mais alta que a média, eu tenho espelho em casa e sei o meu tamanho dentro do governo e dentro do debate. Achar que foi a minha nota que gerou o trabalho do Banco Mundial e toda a pregação que está sendo feita em cima de desmonte das universidades e de ensino pago, não foi bem assim. Quer dizer, quando a nota estava ficando pronta, não tinha nem sido mostrada para o ministro, nós recebemos a prévia do relatório que o Banco Mundial ia lançar, o famoso relatório Um Ajuste Justo, que seria apresentado na quinta de manhã no auditório do Ministério da Fazenda, com a presença do ministro da Fazenda, de todas as autoridades da área econômica, e mostraram antes para o MEC para a gente dar uma olhada se os números estavam bons. E nem todos estavam. A nota não estava nem pronta ainda, eu tive que antecipar a exibição dela para o ministro para ter alguma cobertura institucional para ir lá no Banco Mundial e mostrar os nossos números e relativizar. Se tivesse saído
a versão que o Banco Mundial nos mandou antes de conhecer essa nota, o barulho teria sido bem maior. Tá? De fato, nós não usamos na nota, não usamos na nota a questão do aluno equivalente, porque não tinha, eu pelo menos não tinha de onde tirar. Tá? Esse trabalho foi feito lá dentro da Secretaria Executiva, até na apresentação interna que eu fiz lá no Ministério, eu terminava aquela parte tinha uma linha que eu tirei nessa apresentação de hoje, onde eu sugeria que a CESU fizesse uma apresentação do aluno equivalente, da metodologia do aluno equivalente para o resto do Ministério conhecer, mas no tempo que eu tive para preparar isso, não foi viável trabalhar com o aluno equivalente. Agora, essa questão de você não devia ter levantado isso, não fui eu que levantei. Essas questões virão sempre. Outro dia eu estava contando para minha mulher, que não tem uma memória política tão boa quanto a minha, que na eleição de prefeito em 1985, que o Fernando Henrique perdeu a prefeitura de São Paulo para o Jânio Quadros, teve não sei se foi um debate ou uma entrevista com o Boris Casoy, que o Boris Casoy perguntou para o Fernando Henrique: senador Fernando Henrique, o senhor acredita em Deus? E aí ele gaguejou e disse: ô Boris, nós combinamos que você não ia me perguntar isso. Tá? E muita gente, muito analista bom, jura até hoje que ele perdeu a eleição por conta dessa resposta. Quer dizer, não dá para evitar que essa pergunta venha. Essa pergunta será feita. Tá? Se não formos nós, se a gente que entende um pouco, que conhece um pouco a história, conhece um pouco as gambiarras que foram feitas no sistema ao longo do tempo, não se debruçar sobre isso, não tentar documentar a história e detalhar metodologicamente o que foi feito, vai prevalecer uma resposta simplista, como acabou prevalecendo. Quer dizer, hoje, essa minha nota técnica não é mais uma nota técnica, não é mais uma nota técnica da Secretaria Executiva do MEC. O MEC entregou, mais recentemente, para o G1, um conjunto de informações orçamentário-financeiras que também causou bastante impacto e que tem muito menos detalhamento que esse aqui. Tá? Então, quem preferir... Quer dizer, hoje a versão oficial não é mais essa. Então, tem bastante gambiarra não explicada lá também. Então, não dá para fugir da pergunta. A pergunta será feita. Cabe a quem está sentado nas cadeiras que os senhores estão, ou se antecipar e produzir estudos e sair na frente, pautar, ou produzir boas respostas para as perguntas que virão. Não adianta sonhar que as perguntas não virão, porque elas virão. Banco Mundial, educação à distância. Quando foi incluído essa questão da educação à distância, era uma preocupação da secretária Maria Helena, que, ao olhar os dados do censo do INEP, notou que, em muitas universidades, vinham caindo as matrículas de educação à distância. E queria entender o que estava acontecendo, se tinha havido em tempos passados, um passado recente, algum incentivo que fora posteriormente retirado ou não. E como o último censo que tem é o de 2016, que já estava dado quando essa gestão assumiu o Ministério da Educação, então, se houve algum estímulo que foi dado antes, esse estímulo já teria sido retirado em 2016. Quer dizer, não teve nenhuma ação ou omissão dessa gestão Mendonça/Rossielli que tenha contribuído para modificar isso. Então, ficou para nós a impressão de que as universidades
ou foram induzidas e depois desinduzidas, ou foi uma questão de decisão acadêmica mesmo, né? Não chegamos a arranjar uma boa resposta para isso. Ficou mais essa pergunta. Agora você está dizendo, não, tinha um edital que era para 10 mil, depois cortou para 1.000, mas como a transição lá no Ministério, a transmissão Dilma Temer lá no Ministério da Educação foi particularmente traumática, me disseram que até computadores foram formatados, não teve nenhum contato entre os dirigentes que saíram e os dirigentes que chegavam, muita coisa se perdeu. A gente fez esse trabalho um pouco para tentar montar esse mosaico e recuperar essa história. Você está me dando uma informação que a gente não arranjou lá dentro do MEC. Ah, bom, então teve de fato um sopro e depois esse sopro parou de soprar, as universidades recuaram. A gente estava pensando mais um pouco mais pragmaticamente. Bom, um aluno de educação à distância deve custar menos do que um aluno presencial, então por que não se levou isso adiante? Tá? Foi por isso que entrou na nota, e agora eu estou levando uma resposta que nós não tínhamos. Bom, questão de capital não é custeio. A gente sempre, na minha passagem anterior pelo Ministério da Educação, nós nunca fizemos muito essa distinção de capital e de custeio e capital, até porque o capital sempre foi muito pequeno. Teve um ciclo, o ciclo Reúne, que foi na época que a gente não estava lá, que teve uma inundação de dinheiro para investimento, que depois refluiu já antes da gente chegar. Eu me lembro que, na discussão da proposta orçamentária para 2018, o reitor da Universidade Federal de Goiás, que era, acho que, o chefe do Forplad na época, da chefe da Comissão de Orçamento, reclamou muito que a prática, que recursos que a universidade programou dentro do seu quinhão na matriz, fez um esforço para programar investimento, depois caiu no contingenciamento como se fosse dinheiro do Reúne. Tá? Mas é pouco. É pouco, e nesse caso eu sou espectador do filme. Eu não tive nenhuma participação na tomada de decisões. Com relação às novas universidades, tem as novas. Outro dia eu falei de novas universidades lá, e aí me perguntaram, não, mas você está falando das novas ou das novíssimas? Tá? Então teve as novas, que são basicamente ABC, UNILA, língua portuguesa, lusofonia, que são 3 universidades que surgiram do zero. Tem um outro conjunto de universidades que surgiu formalmente do desmembramento de universidades federais existentes. A Universidade Federal do Pará foi dividida em 2, posteriormente em 3. A da Bahia foi dividida, acho que em 2 ou 3. Agora, mais recentemente, dividiram a de Goiás, dividiram a do Mato Grosso, dividiram uma outra lá. Vamos chamar essas de novíssimas. Supernovas, tá? Vamos chamar essas de supernovas. Essas de supernovas, o conhecimento que eu conheço esse processo lá do Ministério do Planejamento dos últimos dias do governo Dilma. Tá? Nos últimos dias do governo Dilma, abril de 2016, já com o processo de impeachment instaurado e pegando fogo, a presidente resolveu mandar para o Congresso uma série de projetos de lei criando essas universidades por desmembramento: Rondonópolis, Norte do Tocantins, Catalão, Jataí, Delta do Parnaíba. Oi? Não, Garanhuns não. Garanhuns é outra coisa. Sim, Garanhuns é outra coisa. Mas
esses projetos de lei foram mandados para o Congresso num cenário de os russos já estavam dentro de Berlim, tá? E não havia nenhuma... E também foram mandados nos mesmos dias outros projetos criando outras coisas que não chegaram a andar. Por exemplo, a Embrapapi, que era para criar uma... não é a Embrapi que tem lá no MEC, não. Era uma empresa, seria uma empresa não dependente da Embrapa, que faria a comercialização das patentes dos produtos da Embrapa. Esse não andou. Teve um outro que criava a Superintendência de Desenvolvimento, acho que do sul do Piauí, Maranhão, uma coisa assim. Então, teve uma série de projetos que foram preparados e mandados para o Congresso para marcar a posição política, tentar negociar alguma coisa, não sei dizer o quê, mas foram mandados lá no Ministério do Planejamento. Nós recebemos a ordem, não sejam chatos, não sejam chatos, não façam todas as perguntas do manual, isso tem que ir para o Congresso até amanhã. Aí trocou o governo e a gestão que entrou no Ministério da Educação segurou até final do ano passado, começo desse ano. Teve a assessoria de assuntos parlamentares do Ministério da Educação, trabalhou no Congresso para que não fossem votados. No finalzinho, já na virada do ano, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, a obstrução cessou, os projetos foram aprovados, ainda entrou o que você chamou de jabuti de Garanhuns, e o presidente sancionou. Tá? Outro dia ainda perguntei como é que estão essas universidades novas, já tem pró-reitor, já tem reitor pro tempore, não. Tá, vai ficar para o próximo presidente. Na minha humilde opinião, não deveria ter acontecido isso. Quer dizer, na maioria dos casos, você vai emancipar, alçar ao status de universidade federal campos que ainda não têm maturidade acadêmica institucional para se chamar de universidade federal. Tá? Mas como não nomeou nem reitor pro tempore até agora, também vai ficar para quem sentar no Ministério ano que vem. Então, a parte que eu conheço da história é isso. Eram projetos que foram mandados para o Congresso no apagar das luzes do governo Dilma, quando já se sabia que aquele governo não continuaria para pagar essa conta, que o atual governo postergou o quanto pôde e, de repente, mudou de ideia. Tá? Eu não participei dessa mudança de ideia. Fiquei sabendo, por acaso, fui num seminário de financiamento de educação básica lá em Recife e recebi por WhatsApp mais 3 universidades federais criadas. Bom, manda quem pode, não comenta quem tem juízo. Então, acho que é isso, né? Lamento se não posso dizer nada de mais conclusivo, mas agradeço de novo o convite e a presença aqui. Boa tarde. Nós já tínhamos encerrado as inscrições, mas tem um assunto aqui que me incomodou a colocação e o esclarecimento, que é o ensino à distância, EAD. Porque o EAD, como você sabe, a gente não vê o motivo que está na CAPES, é distorcido. Se nós temos uma Secretaria de Ensino Superior, a proposta do Forplad era que ensino à distância, principalmente graduação, deveria estar na SISU e não na CAPES. Nós trabalhamos em, acho que umas 15 reuniões junto com a CAPES para abrir a caixa. Tinha a famosa matriz Grace, que ninguém sabia o que era, e nós produzimos uma matriz de financiamento para a EAD e apresentamos para a SISU. E naquele ano que nós concluímos a matriz,
o financiamento da UAB era R$ 840 por aluno ano. Naquele ano, a CAPES não priorizou mais com os cortes o EAD e caiu para R$ 84 o financiamento do ensino à distância para uma universidade. E da maneira que foi colocado, dá a impressão que as universidades abandonaram a modalidade ensino à distância. Não. Hoje, ele encolheu, e ele está quase abandonado, sim, mas por problema do MEC, que não tem um programa de financiamento, não tem um programa consistente, não tem uma diretriz de ensino à distância estabelecida dentro do Ministério. A nossa matriz está lá, está pronta e está, a qualquer momento, a gente está à disposição para retomar as discussões e criar uma política de ensino à distância da qual as universidades possam participar e desenvolver, que a gente entende que, para o futuro, é uma saída de nós atendermos uma quantidade muito maior da população que precisa através do ensino à distância. Mas é a mesma coisa que na Tecnológicas critico que você abandonou o ensino técnico. Sem financiamento não tem como. Se nós temos ainda algumas turmas que não entram em matriz nenhuma, a gente banca. Agora, não dá para dizer que nas 63 universidades vão bancar o ensino à distância com a matriz do presencial somente, Luciano. Então, acho que é esse esclarecimento que eu me sinto na obrigação, como Forplad, deixar claro que não é um boicote das universidades federais, e sim uma política de governo que não é clara em relação ao ensino à distância. Luciano, eu gostaria de agradecer a presença, falar assim, que o que a gente tem colocado enquanto Forplad é que muito do que a gente discutiu aqui foi falta de não ter discutido antes. Então, as universidades, elas são parte representativa do, vamos chamar de status, que o MEC ganhou em relação a orçamento, em relação a poder político, em relação a poder de decisão dentro do governo, pois nós representamos 75% das pesquisas que são realizadas no país, nas universidades federais. Nós temos um número expressivo de mais de 1 milhão, como você bem colocou lá, 1.200.000 alunos, dos quais mais de 1 milhão estão na graduação, 143 mil estão na pós-graduação. Então, assim, não dá para pensar um MEC sem pensar uma universidade, a não ser que o MEC não tenha um plano um horizonte em que ele queira estar inserido dentro desse papel transformador ou não queira um país transformador. Então, pensar um MEC forte sem uma universidade forte, eu acho que não existe. E, para isso, precisa que temas como esse sejam debatidos, ao invés de ter debatido depois pela imprensa, sejam debatidos antes, compartilhadamente, entre as universidades, os grupos de trabalho, os fóruns específicos da área e o MEC. Se a pergunta incomoda, qual é o custo? Vamos discutir junto qual seria o custo, qual seria a informação que a sociedade precisa saber. Mas ela não precisa saber pela imprensa ou sem as universidades, por exemplo, estarem inseridas nesse debate. É só essa a grande discussão que a gente faz e nos colocamos à disposição para sempre contribuir com o Ministério, por entender que o Ministério é fundamental para o sucesso das universidades. Então, a recíproca também tem que ser verdadeira. Tá bom? Desde já, a gente agradece muito sua participação. Tá? E ficamos à disposição. Não esqueça o celular.